140. Regressor Instruction. Capítulo 721. Eu acredito. 1. Autor. Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Noone é realmente incrível. Vale dizer que sua apresentação acabou sendo a mais surpreendente. Eu não conseguia acreditar, não importava como pensasse. Eu sabia que ela era razoavelmente competente, mas, na verdade, Leiji não era tão importante para mim. Pelo menos foi o que pensei quando saí da masmorra tutorial e fui para a Guilda Azul. Diferente de mim, que tinha os olhos da mente, Leiji começou a segunda rodada sem nada. Na época, eu não sabia. Leiji não mostrou todas as cartas que tinha em qualquer momento. Pessoas como nós sempre escondiam algumas coisas, mas no caso da Noona, ela era um pouco pior que eu. Era fácil inferir pelo fato de que ela não jogava de forma imprudente. O motivo também era óbvio. Ji não revelou todas as suas habilidades por quê? Porque ela achava que não conseguiria lidar com isso. Ela deve ter achado perigoso revelar tudo o que tinha sob as mangas sem base. Havia inúmeras maneiras de protegê-la, mas nem sempre era assim. Ela era o oposto de mim, que continuava crescendo e evoluindo para melhorar. Ainda assim, naquela época, ela percebeu plenamente como poderia contribuir para salvar a humanidade com o Salvador Mascarado. Não, desde o começo, o Salvador Mascarado não era apenas uma pessoa, mas duas. Aquela expressão era bem vulgar, mas, com base no que ela fez até agora, não seria apropriado chamá-la também de heroína mascarada. Sem Leiji, teria parecido que minhas mãos e pés foram cortados. O quê? Por que você está me olhando assim? Você percebeu de repente o quanto eu sou importante? Você já é uma pessoa importante para mim, então por que diria isso? Somos almas gêmeas, e eu costumava ter só você. Você sabe que eu te amo, né? Agradeço seus elogios, mas não me tocam. Seu rosto está um lixo. Tem algo que você precisa que eu descubra. Você está pensando demais. Bem, não é ruim, porém. Sinto que estou sendo tratado como mereço. Certo. Por isso você tem que ser capaz. A propósito, Nona. Tudo bem? E quanto aos Dominions? Você ainda não a tem. Ainda tem um pouco dela, mas ela está quase morta. Ah, não quero dizer que eu realmente matei ela. Ela tem ficado um pouco quieta ultimamente. Acho que ela está começando a aceitar que eu estou no corpo dela agora, e está ficando obediente, mas às vezes ela perde a paciência. Ela provavelmente está pedindo atenção, mas não vai demorar. Ela é meio inesperadamente fofa também. Quer saber mais? Não. Você não precisa. Que diabos você está fazendo? Eu sabia que ela estava fazendo algo no sonho usando Ronove, mas não conseguia entender exatamente o que ela estava fazendo, o que me deixou frustrado. Claro, não era algo que eu devesse me interessar. O importante era que Leiji e Ronove uniram forças para derrotar os Dominions juntos. Se os dois estavam pressionando os Dominions, isso não era suficiente. Ela até estava se tornando obediente. Não havia necessidade de outro comentário. Ela está em boas mãos. Como a Nona disse, eu já achei que tinha acabado até ela aparecer. Eu estava confiante de que Kim Il-sung acordaria, mas era difícil opinar sobre sua convicção. Ronove sabia que Kim Il-sung ainda estava vivo e trocou mensagens com Yuno Kazugano em meu nome, já que eu estava numa situação difícil de me comunicar com eles. Mais importante ainda, forças amigas surgiram no meio do acampamento inimigo. Tronus me apoiava, mas era fraco sozinho. Não, honestamente, era como se não existisse esse desgraçado incompetente. Talvez tivesse sido mais útil assim. Não havia necessidade de mencionar que tinha se tornado mais fácil trabalhar numa situação que poderia ser chamada de pior, graças a Ji. Por enquanto, ela ainda não havia sido suspeita após possuir o corpo dos Dominions, então seu apoio era forte. Então, vamos seguir como planejado, certo? Claro. Por quê? Porque mal posso esperar para voltar ao meu corpo. Pedi para Yeonsu vir, mas não me sinto bem se não fizer eu mesma. Tem tanta coisa para administrar. Se eu soubesse que isso ia acontecer, teria trocado minhas unhas. Você conhece aquele azul bem antigo? Com certeza. Os Teletubbies correm. Tenho certeza que ela está tentando me ferrar. É tão irritante. Seu corpo de verdade está dormindo mesmo, Nona. Você acha que Leiji foi criada da noite para o dia? Não sei se você nasce com pele macia como a minha, mas o cuidado constante e um pouco de atenção fizeram de Leiji o que é hoje. É muito irritante.
Você sabe que soa como uma pessoa que fica falando sobre não ganhar peso mesmo quando come, certo? Mesmo em situações movimentadas, eu controlava minha beleza todos os dias. Não conseguir cuidar da minha pele realmente me incomode. Sério. Quando isso acabar, os meses serão realmente. Recuperamos nossas tropas. Vamos. Acho que eles estão quase se acalmando. Isso mesmo. Kim Sung está. Sim, vou deixar por isso mesmo. Quando mudei de ideia porque a história parecia ser maior, Lei Ji assentiu. Ela não pareceu gostar quando eu a interrompi, mas também percebeu que era hora de recuar aos poucos. Quando eu virei os olhos levemente, vi soldados que não faziam ideia do que fazer com Kim Sung. A batalha havia acabado, e nosso regressor olhava para o céu. Enquanto o encaravam cuidadosamente, as tropas reunidas deviam estar observando a situação um pouco mais distantes, pois não havia hostilidade. Enquanto isso, Xuejin, que batia os pés, também foi vista. Ela se aproximou de Rafael e falou com ele, e eu pensei que não precisava ouvir para saber do que eles estavam falando. Ela perguntou a Rafael como Yunsung estava, se ele estava realmente saudável e se poderia voltar. Embora ela parecesse um pouco nervosa, eu sentia que a alegria dela era maior que a ansiedade. Uma vez revivido, ela deve ter determinado que poderia haver uma forma de retornar à forma original dele. Naquele momento, a humanidade ganhou uma nova missão. Como conseguimos salvá-lo? A próxima missão era óbvia. Devolva o herói do pôr do sol ao caminho certo. Talvez fosse considerado uma prioridade máxima. Achei que poderia ter uma ideia geral de como trazê-lo de volta, mas pode haver outro jeito. Como as coisas no caminho para o final da nave não eram claramente visíveis naquele momento, tivemos que manter o máximo de possibilidades em aberto. Você está um pouco amargurado. Estou me sentindo um pouco preocupado. Como será que todos estão? Tenho certeza que Yejin sabe se virar, porém, mesmo tendo esquecido de deixar um manual, acho que ela está fazendo um bom trabalho. Não acho que seja uma boa ideia pressioná-la demais, mas acho que ela gosta muito da situação porque Sung parece estar acordando. Mas não sei se há chance. Porque ela não tem chance. Quantas vezes eu já te disse? O relacionamento deles não tem chance. Não esqueça nosso acordo sobre Lei Kilion e Lei Jiou. Não tem como eles se apaixonarem. Também não se esqueça, Nona. Vamos ver quem ganha. Estou ansioso por isso. Eu também. Tive que dar um passo à frente por enquanto, já que não queria ir longe o suficiente para continuar pegando piadas inúteis. Assim que abri minhas asas, senti meu corpo subindo no ar de forma desajeitada. O mesmo valia para Leiji e Dominions. Vendo a expressão dela mudar aos poucos, achei que era hora de me concentrar. Os quatro anjos não tinham percebido que Dominions era Leiji, então valia a pena captar tais emoções. Pelo menos o rosto de Leiji, que ficou para trás, desapareceu completamente. Provavelmente sentiu que estava pisando em gelo fino no instante, mas Leiji não estava nervosa nem um pouco. Na verdade, era difícil segurar o riso ao parecer que ela estava se divertindo. Vamos chegar daqui a pouco, Lei Qilong. Sim, domínios. Enquanto eu continuava a me mover para o norte, um enorme templo apareceu à vista. Não se sabia quando foi feito, mas era um novo estilo de arquitetura. Eu deveria ter me acostumado, mas aparentemente não consegui. Objetivamente, parecia ótimo, mas não causava muita emoção. Era um templo que ia quebrar, de qualquer forma. Aquele prédio desapareceria sem deixar vestígios em breve. À medida que avançava um pouco mais, vi uma figura familiar à distância. Era Tronus, um pombo incompetente olhando nervosamente para nós. Claro, não gostei do jeito como ele assentiu, como se tivesse sorte de ter voltado para casa em segurança. Ele é um verdadeiro babaca. Ele foi um dos que votaram contra eu sair. Não surpreendentemente, foi notável que ele se aproximou de nós apressado. Claro, ele não falou calmamente imediatamente. Algo muito mais importante do que isso aconteceu, afinal. Pousando lentamente no templo, Dominions interrompeu e abriu a boca antes que Tronus pudesse se aproximar de mim. Está tudo bem. O espadachim caído foi ressuscitado. O quê? Já te disse. O espadachim caído foi ressuscitado. Acho melhor convocarmos uma reunião, Tronus. Dominions, isso é. Já disse isso duas vezes, mas Tronus, o espadachim caído, foi ressuscitado. Gire seu método de atuação. Merda. Onde está Serafim? Certo. Aqui está a pressão. A culpa é dele, não é?
Vou investigar. Enquanto isso, esse desgraçado incompetente nem sabe onde estão os serafins. O que você sabe, seu pedaço de merda? Tem certeza de que usou o julgamento do pecado contra o espadachim caído? Eu verifiquei com meus próprios olhos. Você mesmo verificou a morte dele? Isso, Tronos, é algo que você deveria ter verificado. Você conhece bem os serafins, como pôde ser tão descuidado? Ele está confiante demais em sua habilidade. Por mais grave que a situação fosse, você nem sequer confirmou direito que o espírito do espadachim caído havia deixado o corpo. Se eu não tivesse saído em patrulha hoje, nem saberia que ele acordou. Meu erro, Dominions. Não estou te culpando. Quem causou esse problema foi o Serafim em primeiro lugar. Eu sabia que a arrogância dos serafins causaria problemas. Mais uma vez, né? A culpa é dele. Domínios, eu não quero ouvir suas desculpas ou opiniões. Já aconteceu, e agora precisamos encontrar uma forma de consertar. Gi é boa. Merda. Tenho orgulho de você. Legi, esmague os pombos. Já te disse muitas vezes que a guerra contra a humanidade não será fácil, que não vai dar certo tão bem quanto eu pensava. As coisas mudaram. Precisamos decidir se continuamos a guerra ou encontramos um novo caminho. É urgente. Vi Tronos assentir lentamente em concordância. Eu não sabia se ele era uma ideia ou não, mas enquanto Dominion se movia um pouco, ela falou comigo em seguida. Então, nada aconteceu. Vamos, então, Dominions. Sim, Lake Long. Eu precisava me mover sem fazer contato visual. Não foi. Como Lynch Killion disse, nunca olhe para os incompetentes. Regressor Instruction capítulo 722, mesa redonda. Bem, é bem feito. O exterior do enorme prédio era misterioso, e o interior não era diferente. O teto era alto e enorme, desenhado em um estilo que eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo. Os grandes pilares eram esculpidos com anjos, e as paredes se destacavam devido aos murais que pareciam contar histórias mitológicas. As fotos que balançavam pareciam interessantes, mas foi aí que minha apreciação do lugar terminou. Era disso que se tratava a religião. A igreja de Benignor e outras denominações não eram diferentes. Obras de arte que criavam visões avassaladoras faziam os humanos se sentirem como pequenas criaturas. Tais peças os silenciavam e os faziam pensar novamente sobre a existência dos deuses. Isso era normal. A luz do sol brilhando através dos vitrais, os hinos magníficos, os símbolos religiosos elevados e a divindade que emanava deles. Não pude deixar de notar que tudo era calculado. Eles eram civilizados. Eles tinham semelhanças e diferenças com os humanos, mas anjos também tinham civilizações. Não é óbvio? Demônios também podem ter tido civilizações. Eu achava que as pessoas que vieram salvar o continente tinham isso, claro. Eu esperava isso, e já tinha feito algumas confirmações, mas ainda assim me sentia tranquilizado novamente. Eles eram racionais. Era uma filosofia bem ruim, mas eles achavam razoável e que agiam por uma causa. Eles realmente acreditavam que o que faziam ajudaria o continente, por isso estavam se sacrificando por ele. Eles não se moviam apenas por prazer superficial e diversão. Claro, eu não podia confirmar que não existiam essas pessoas, mas pelo menos eu tinha sido julgado por isso. Até que ponto? Pelo menos externamente. Sim, por fora. Enquanto eu caminhava lentamente com os Dominions, eles assentiram e se cumprimentaram. Estiquei minhas asas em direção a um espaço projetado para se mover apenas quando eu voasse, e senti meu corpo subindo um pouco desajeitadamente. Quando a enorme porta se abriu, uma mesa dourada apareceu à vista. Não estavam presentes apenas os 4 arcanjos, mas também outros, que não pareciam mais fortes que eles, mas eram definitivamente indivíduos importantes. Dominion sentou-se. Tronus fez o mesmo, enquanto eu me estabeleci ao lado dos Dominions. Ouvi dizer que vocês convocaram uma reunião, Domínios. Isso mesmo. Como ela era tão boa em atuar. Se eu não soubesse a verdade, nunca teria sonhado que ela era Lei. Era como assistir um clone do caráter, do tom e de tudo mais, até o comportamento trivial dela. Era tão bom que os outros ainda não se sentiam em desacordo com ela. Isso mesmo. Faz muito tempo que você não convoca uma reunião pessoalmente. Acho que não faz tanto tempo assim. Relativamente recentemente. Senti alguém me olhando mesmo enquanto ela falava. Não era o pombo incompetente Tronus. É Cherubim.
Ele tinha cabelos longos e azuis e estava sentado em silêncio, com uma bandagem enrolada ao redor dele. Shai-Ra parecia tê-lo derrotado direito. Claro, ouvi dizer que o corpo da Shai-Ra também não estava em boas condições, mas os dois estão danificados. Achei que estava mais ou menos equilibrado. As ataduras no corpo dos querubins eram um sinal de que a batalha deles foi tão desastrosa que as feridas não podiam ser totalmente recuperadas apenas pelo poder divino. Então provavelmente eu estaria certo. Não havia hostilidade em seus olhos, mas havia irritação. Eu não achava que ele gostasse muito de estar na mesma sala que eu, e ele falou para confirmar minhas suspeitas. Porque ele está aqui conosco. Ele é um transcendente que superou a própria humanidade. Se você perguntar de que lado ele está mais próximo, ele está mais perto da gente. Como decidimos deixá-lo se juntar a nós, não devemos descartá-lo. Ele decidiu ficar ao nosso lado e está nos respeitando. Vamos ver se é o caso. Mesmo que ele se arrependa de seus pecados e nos entenda, não acho que ele seja como nós. Lembre-se que quem vira as costas uma vez pode virar as costas a qualquer momento. Ele não se lembra de nada do que aconteceu antes. Persegui-lo com mera especulação e suspeita não é o jeito da nossa espécie lidar com as coisas. Por favor, mantenha sua dignidade, querubins, embora eu entenda que você não se sente muito bem em relação aos humanos. Ele agora nos pertence. Você é bom de falar. Se ele realmente nos pertence, por que controlá-lo, Dominions? Não estamos controlando ele. Estamos protegendo ele, querubins. Não posso permitir. Você é do tipo que geralmente é o primeiro a deixar as coisas acontecerem, seu. Não fale tão duramente, querubim. Não finja que está me protegendo agora, seu pombo incompetente. Eu deveria ser quem diga isso, Tronus. Chega de conversas inúteis. Já deixei isso claro. Querubins, não estamos aqui para ouvir sua raiva. Temos agendas muito maiores para conversar. Foi então que Serafim, que entrou por uma porta enorme, falou. Fico me perguntando qual é aquela história importante que fez você reunir todo mundo. O anjo de cabelos platinados batia o dedo na mesa depois de se sentar, exibindo sua expressão arrogante e característica. Talvez seja um hábito. Parecia que o serafim estava batendo na coxa, então fiquei irritado. No geral, ele parecia relaxado, mas não demorou muito para a sua expressão mudar quando Dominions respondeu. O espadachim caído foi ressuscitado. O quê? É exatamente como eu disse. Eu não gosto desse tipo de piada, Dominions. Não estou brincando. Serafim, vi com meus próprios olhos que ele está vivo, e perdi muitos companheiros de novo. Sim, de novo. Tem certeza de que usou o julgamento do pecado contra ele? Ele ficou sem palavras. Sua expressão estava cheia de incompreensão e desaprovação. Ele não parecia nervoso, mas seu rosto estava claramente distorcido. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas ele estava assumindo muitas situações. Serafins podiam desconfiar de como Kim Il-sung sobreviveu e desconfiar de sua habilidade, mas a probabilidade era pequena. Ele não foi o único que ficou quieto. O lixo incompetente, que já tinha ouvido a história antes, ouvia calmamente os Dominions. O engraçado era que os rostos dos querubins e dos outros anjos de alta patente pareciam sérios. Hã? Como isso aconteceu? Isso é verdade? Sim. Não sei por que e como ele se levantou, mas o espadachim caído foi ressuscitado. De jeito nenhum. Não tem como. Serafins, acho que você pode explicar melhor essa situação. Eu tenho certeza de que já o julguei por seus pecados. Dominions, ele foi executado por inúmeras sentenças. Ele não pode estar vivo. Mas ele é. Se isso for verdade, então execute-o de novo. Não há motivo para levar isso a sério. É o que você pensa. Serafim, quantas divindades você vai usar desta vez e quantos companheiros pretende sacrificar? Quantos dos nossos você pretende sacrificar para executar novamente o espadachim caído? Você não pode dizer nada, pode, seu pombo? Não estou dizendo isso para te repreender pelo seu erro, mas é sua responsabilidade, Serafim. Eu não cometo erros. Domínios, tenho certeza de que perdemos algo. Ele certamente parou de respirar. Outro homem que vendeu sua alma ao diabo pode tê-lo salvo, ou pode ter bebido novamente o poder do diabo. Claro, a falha em postular o que vai acontecer no futuro. É só isso que você tem a dizer? Fui descuidado. Peço desculpas. Gostaria que meu pedido de desculpas fosse suficiente para você. Espero que você não tenha arranjado isso para me ouvir dizer algo errado. O que querem dizer,
Dominions. Só quero te dizer que as coisas mudaram. O quê? As coisas mudaram. Muitos companheiros foram perdidos na primeira batalha, e os humanos são mais hostis a nós do que pensávamos. Podemos continuar a batalha, mas muitas vidas serão perdidas no processo. Claro, nem precisa dizer que os sacrifícios que temos que suportar também estão aumentando. E daí? Não é bom para nenhum dos lados ser insistente demais. Eles vão nos culpar. Não, eles já estão nos culpando. É isso que eu tenho que aguentar para salvar este lugar. Você precisa estar ciente de que está repetindo os mesmos erros que cometeu antes. Não há mais nada a ganhar com essa guerra além de ódio e raiva uns pelos outros. Em primeiro lugar, estamos tentando controlar a população humana. Domínios, não estamos fazendo isso para obter compreensão deles. Agora que estou aqui, não quero que eles entendam. No entanto, há a necessidade de mudar de rumo. Eu só senti. Após um breve silêncio, Serafim continuou. Não veio da sua cabeça. Sim, você está certo. Um leve estremecimento dos Dominions era visível. Não é à toa que os olhos dela naturalmente começaram a focar na minha direção. Era esperado, mas foi mais rápido do que eu imaginava. Ele provavelmente sentia que influências externas a influenciavam porque ela estava falando de algo estranho. Provavelmente achou que era por minha causa. Eu não sabia se era aceitável ou não, mas tive que começar a falar naquele momento, especialmente porque ele me incentivou a falar rápido. Me diga, Lei Keylong. Se quiser, vou te contar ao luxo. O trabalho árduo daqueles que amam, valorizam e lutam pelos seres humanos e continentes. Vá direto ao ponto. Claro. No entanto, antes de começar, gostaria de lhe fazer uma pergunta rápida. Essa missão é tão importante assim? Do que você está falando? Essa tarefa é tão urgente quanto você a faz ser? Estou plenamente ciente do perigo humano. Eu também era um ser humano. No entanto, você acha que o equilíbrio do continente será quebrado em 10 ou 20 anos? O que você está tentando dizer? Só estou dizendo que ainda temos tempo de sobra. Sim, estou falando sobre se devemos seguir em frente com metade das pessoas de coração partido. Eles são diferentes de nós. Suas vidas são finitas. Falando diretamente, elas têm um fim mesmo que não precisemos usar as mãos. Por que você está lutando contra eles e sacrificando o que temos? É para salvar o continente. Por isso estou perguntando por que você está buscando respostas na forma da guerra, querido Serafim. É divertido, mas não sei se faz sentido. Ninguém aqui considera que os humanos não têm fim. Mas eles são infinitos em um sentido diferente. Eles estão constantemente deixando gerações para trás e repetindo erros anteriores. Isso mesmo, querubim. Você está brincando comigo agora. De jeito nenhum. Só estou dizendo que há uma pista disso. O quê? Não deixe que deixem as futuras gerações para trás. Então a população será controlada sozinha. Pode ser que isso seja um pouco divino demais, mas que tal? Cortamos os desejos deles? Num instante, o silêncio se instalou no salão. Mude o sistema. É sobre resolver as causas subjacentes. Vi alguns anciãos me olhando com espanto. Estamos contribuindo para a nova evolução da humanidade. Regressor Instruction capítulo 723, Mesa Redonda, 2. Todos ficaram sem palavras. Alguns me olharam como se eu fosse louco. Achei que provavelmente merecia. Eu não sabia se eles realmente não pensaram nesse caminho, mas... Não tem como eles ainda não terem pensado nesse método. Se o objetivo fosse controlar a população humana, não seria considerado irrazoável. Era uma forma pacífica de lidar com o problema em questão. Claro, algumas coisas não eram certas, mas, no fim das contas, podíamos dizer com confiança que isso foi mais benéfico para nós do que explodir metade da humanidade. Os humanos naturalmente não saberiam como lidar com a situação, mas não achariam que era um grande problema. Primeiro de tudo, é tudo besteira mesmo. Segundo, mesmo que seja implementado, não éramos nós que cuidaríamos disso depois que o trabalho fosse feito. Seriam as pessoas acima. Assim, podíamos jogar a quantidade certa de isca e esperar eles morderem. Não importava se eu perguntasse ou não, mas não havia como negar que seria melhor para mim fazer isso. Achei que haveria algum feedback. No entanto, aqueles que ainda esperavam eu continuar tinham o rosto pesado. O quê? Vocês realmente não pensaram nisso? Realmente? Pensando que os vilões violentos não tinham encontrado esse jeito fácil, senti vergonha por um momento, mas achei que provavelmente não era por uma razão moral. Claro,
Aqueles desgraçados tinham uma consciência moral melhor do que eu, então não levaram isso em conta. A maior razão provavelmente foi a diferença de mentalidade em relação aos humanos em primeiro lugar. Estar preso à estrutura de sua mentalidade também pode ser citado como causa. Eles já haviam estabelecido as regras sobre os humanos. Eu não questionava porque os seres humanos agiam como seres humanos. Eu já tinha concluído que os humanos eram esses animais, afinal. Eles poderiam estar pensando em um vagalume lindo que viveu até o fim, transmitiu seu conhecimento, cresceu constantemente e depois se destruiu. As regulamentações provavelmente incluíam também necessidades humanas. Se eu tivesse que encontrar outro motivo, acho que é um problema de orçamento. Eles teriam que gastar um orçamento inimaginável. Se fosse para ser convertido em poder sagrado, não seria necessário destruir 3 ou 4 de seus enormes templos para intervir? Não seria fácil implementar. Sem saber, olhei ao redor, já que ainda não havia retorno. Era improvável que Serafim falasse porque tinha muito o que pensar. Tronus, o pombo incompetente, parecia querer dizer algo, mas achava difícil ter o direito de falar primeiro. Os anciãos decidiriam após os comentários dos 4 arcanjos. Era perigoso para os Dominions falarem logo após minha sugestão. Talvez o primeiro pombo que falasse fosse. Não é tão fácil quanto você diz. Provavelmente era o pombo azul. Os seres humanos existiam em inúmeras dimensões, por um tempo que não ouso imaginar. Há uma razão pela qual eles foram tão projetados e evoluídos. Cortar um desejo é o mesmo que mudar a estrutura de um edifício bem construído. Existe o risco de você não saber quais efeitos colaterais vai provocar. Não estou dizendo para mudarmos do nada. Não estou dizendo para corrermos e vermos o mundo mudar amanhã de manhã. A mudança acontecerá muito lentamente, não radicalmente. Não fará todos os desejos desaparecerem de uma vez, mas mudarão pouco a pouco ao longo das gerações. Você pode progredir gradualmente ao longo dos séculos. Eles vão mudar lentamente, sem nem saber que estão mudando. E você vai encontrar um novo padrão de comportamento que combine com ele. Isso é evolução. Que monte de besteira. Na verdade, é uma grande besteira, hectares. Não é besteira. Eu disse que pode ter alguns efeitos colaterais, seu humano estúpido. Podemos lidar com os efeitos colaterais. Se mudarem contra suas intenções, abrirão um caminho diferente novamente. No fim, podem perder o desejo de deixar descendentes e gerações para trás. Vamos ter que decidir quando. É como dizer para construir um cio. Humanos não são bestas. É isso que estou dizendo. Você pode pensar nisso apenas como um exemplo extremo. Claro, não vai ser fácil. Claro, concordo com Querubins que não é tão simples assim. Mas nada é fácil no começo, de qualquer forma. O método existente também não é fácil de executar. Podem haver efeitos colaterais inesperados, e não teria sido fácil tomar essa decisão. Mas o que você acha? Agora estamos caminhando para uma tarefa unida. Assumimos riscos, tomamos decisões e nos unimos. O que você pensa é nada menos que mudar as fundações. Eu sei disso. Não há dúvida de que a primeira opção é o caminho mais fácil. Vai ser algo muito simples. Podemos ordenar que nossas tropas os matem e controlem o continente. Se você acha que tem uma força além dos seres humanos, eventualmente alcançará essa tarefa. Um brinde será feito em uma torre feita de sangue e sacrifício. Ainda existe um jeito de dar exemplos extremos toda vez. É natural sempre pensar no pior, já que, nesse caso, pode realmente acontecer. Deixe-me esclarecer isso novamente. Querubins sugerem que o caminho que proponho será difícil. Haverá muitas coisas para se preocupar, e podemos encontrar inúmeros efeitos colaterais. Podemos consumir divindade que excede o orçamento do templo. Ainda assim, pelo menos não vamos comemorar em montanhas de cadáveres. Não duvido que vamos mudar assim como as novas espécies que criaremos juntos. De uma forma mais positiva, claro. Tive que ao menos tomar uma pequena ação aberta, fazendo a voz poderosa e persuasiva se calar no corredor como um político em campanha eleitoral. Não importava se eu falava besteira. Não, alguns já poderiam ter achado que não valia a pena considerar. No entanto, enquanto houvesse apoiadores, a besteira ainda poderia ser reforçada. Com isso, dei uma espiada sorrateira em Tronus. Você vai me apoiar, né? Ele me prejudicou muito. Se ele quisesse se aproximar de mim de novo, teria que me apoiar. É sua última chance. Eu esperava que ele me desse uma ovação de pé. No entanto,
O pirralho incompetente parecia ter ficado tenso e incapaz de dizer qualquer coisa. Na verdade, parecia que ele votaria contra, olhando atentamente. Os Dominions também começaram a analisar a percepção pública e decidiram que não havia resposta. Seria melhor oferecer uma mão amiga a Tronus. Você tem outra ideia? Tronus está. Eu. Sim, o quê? Rápido, me diga. Eu não sei. O quê? Claro, não quero brindar em uma torre feita de sacrifício e sangue. Mas se os humanos mudarem assim, eles realmente ainda serão os humanos que amamos. Muita coisa pode mudar. Podem crescer mais do que pensávamos. Seu filho da mãe. Eu não esperava nada dele, de qualquer forma. Então você quer continuar no mesmo caminho que está agora? Não é isso que estou tentando dizer. Concordo com a ideia de que seria melhor pensar em outra coisa. Perdemos demais. Não podemos passar por uma situação parecida de novo. Isso não é bom. Sem apoiadores, besteira era inevitável que continuasse sendo besteira. Domínios sozinhos não eram fortes o suficiente, e querubins e Tronus não responderam à ideia de forma alguma. Os anciãos estavam tendo conversas sérias entre si, mas não deram sua opinião. Foi então que Serafim começou a falar. Não é ruim. Que? Não é ruim. Dominions está certo. Não é o ideal, mas também não é uma história improvável. Esse método é mais sensato a longo prazo. Do que você está falando, Serafim? Pense bem, querubim. Temos que controlar a humanidade de qualquer forma. Não é nosso desejo de longa data equilibrar o continente controlando sua população? Suponha que imagine o futuro depois que tudo acabar. Eles vão começar a crescer de novo. Você sabe que as necessidades deles são infinitas, não sabe? A razão pela qual os humanos se desenvolvem e brilham é que eles têm muitos desejos, serafins. Mas eles se destroem e destroem tudo ao redor por causa desse desejo. Não disse que temos que controlá-los justamente por esse motivo? Não desse jeito. Serafim, você está louco. Você não deveria tentar mudá-los. Concorda em controlar e administrar, não mudar suas raízes. Já existe um risco no controle e na gestão. Querubins, teremos que fazer outra escolha sacrificial. Você terá que matá-los para controlá-los constantemente, como ele disse. Podemos contribuir para o nascimento de uma nova espécie. Essa pode ser a razão da nossa existência. Você é louco. Você está louco, Serafim. E Dominions, vocês estão possuídos pelas bajulações desse homem. Lembre-se do que aconteceu antes, seus. Esse homem tem a língua de uma cobra e uma cabeça mais cruel e astuta que o diabo. Quer dizer, aquele realmente ama humanos, e tenho certeza que ele está dando opiniões ridículas. Mantenha um perfil baixo, querubins. Você nega o que parece loucura, e ainda assim o defende, Tronus. Não fui enganado pelas bajulações dele, querubim. Calhe a boca. Serafim, você já fez isso antes. O quê? Você acha que eu não sei sobre os seus desejos feios? Cala a boca. Mas você está enganado. Cala a boca, querubins. Ah, droga. Isso é uma bagunça. É melhor você se abster de dizer nada que não tenha relação com a reunião. Não acredito que você está dizendo isso agora. Você está muito sobrecarregado, querubim. Isso não é do seu jeito. Como podemos nos acalmar nessa situação? Você também não é como você. Dominions, você sempre foi um juiz razoável. Está uma bagunça do caralho, né? Os pombos mais velhos também estão na guerra. Ainda não foi decidido. Só estou dizendo que deveríamos pelo menos pensar sobre isso. Pelo menos agora temos muitos caminhos diferentes para tomar. Como podemos simplesmente observar nessa situação? O que você quer dizer com mudar a base do homem? Você realmente pode chamar um ser assim de humano depois disso? Sim, posso. Isso se chama grupo de novatos. É difícil, mas é possível. Talvez estejamos alcançando grandes conquistas com isso. Não só neste continente, mas em todos os níveis, podemos resolver problemas. Não é um assunto sério. Por isso, não vale a pena considerar. Simplesmente. Por isso estou pedindo que pense com seriedade. Observei enquanto os seres na sala levantavam a voz uns contra os outros. É muito gratificante vê-los se separarem. Francamente, eu não achava que seria tão fácil assim. Merda. Isso é incrível. Isso me fez perceber as palavras famosas. Não fale de política com sua família. Já ouvi dizer que ideologia era a coisa mais assustadora do mundo. Stupid. Naquele momento,
A primeira peça do quebra-cabeça foi colocada no tabuleiro, e os filhotes caíram na armadilha. Regressor Instruction capítulo 724, Mesa Redonda, 3, é uma surpresa. Tronus e Dominions achavam que dariam as mãos, mas ficaram atônitos com a súbita traição de Tronus. Também não achei que seria o Pombo Platina que me salvaria. Se não fosse pelo apoio dele, meu plano teria acabado num fracasso. Era nada menos que um negócio. O orçamento era limitado e a meta estava definida. É um negócio que não deu certo a menos que o plano fosse infalível. Após avaliar sua viabilidade, a opinião pública cética provavelmente surgiria. O problema era que eles não aceitavam isso como um negócio. Pelo menos a participação de Serafins transformou isso em uma guerra ideológica. Como políticos que acreditavam que o comunismo era a teoria perfeita e apostavam na sobrevivência da nação, ele jogava dados no lado que estava caindo no abismo. Não, tecnicamente, não foi uma ideologia que caiu no abismo. Não era como se não houvesse possibilidade alguma. O único problema era que tínhamos que gastar um orçamento enorme. As deficiências poderiam ser corrigidas. Considerando que tínhamos todo o tempo necessário, talvez realmente fosse possível criar uma nova espécie. No entanto, mesmo assumindo que longos anos e uma enorme divindade precisariam ser derramados, era impossível saber quando a reviravolta viria. Eles morderam a isca. Mas o que é isso, Nona? O que você está colocando no rosto? Ah, é tipo um hábito. Não acho que eles precisem fazer isso porque a pele deles é tão boa. Na verdade, é algo que eu quero fazer. Acho que é assim que me tranquilizo. Na verdade, eu quero mudar meu penteado e tentar muitas coisas, mas é meio estranho mudar de repente, não é? Um pouco. Acho que eles vão te olhar de um jeito estranho. Não, acho que não. Eles nem vão se interessar. Eles devem estar ocupados brigando porque se separaram. É um grande problema meu penteado ter mudado. Não sei sobre os outros pombos, mas os querubins podem notar. Ah, aquele pombo poderia. Ele parece ser bastante delicado. Fiquei ainda mais grato a ele por falar tão violentamente. Se tivesse passado em silêncio, não teria sido tão intenso. Você ouviu a história ontem? O quê? Os anciãos brigaram. Dei uma olhada, e foi mais brutal do que eu imaginava. São mais sérios do que você imagina. O título pioneiro do nascimento da nova humanidade parece ter tocado o coração de alguns pombos e, acima de tudo, Serafins está se juntando ao nosso lado. Quem diria que aquele pombo louco seria amigável? Eu sei. Tronus está. Ainda não o conhecemos direito. Vou ter que arranjar um tempo. Para ser honesto, não espero muito. É um equilíbrio de 2 para 2, e só quando é tão intenso é que é divertido assistir uma luta. Você está certo. É muito divertido ver você causando confusão hoje em dia. É mais divertido do que assistir ao noticiário na Terra. Não se trata apenas de alcançar e arrastar os pés, mas também de formar facções para manter uns aos outros sob controle. É bom fazer algo gratificante, mas fazer coisas sem sentido é bem empolgante. Isso é só o começo. Estamos prontos, não estamos? Você está pronto? Opa! Claro. Vamos nos arrumar então. Está na hora do nosso acionista majoritário entrar. Ah, porque eu não conheci o Opa na Terra. Poderíamos ter feito as coisas direito. Eu também acho, Nona. Vi ela se levantar do assento e começar a se preparar. Também comecei a revisar os dados que criei. Enquanto os Dominions preparavam lanches, eu preparava os refrescos. Achei que vinho seria bom, mas só precisei fazer isso depois que terminássemos. A iluminação não era ruim, e o clima era bom. Olhando para o rosto de Gi, já conseguia ver sua expressão como se tivesse se tornado uma especialista naquela área. Uau, droga, você é um vigarista nato. Sério. Olhar a sua cara, opa. Você é um vigarista nato. Você deve ter nascido vigarista. E os anciãos? Já os considerei. Você não ouviu o que eu disse antes? Estamos prontos. Entendi. Conversas inúteis estão proibidas a partir de agora. Está quase na hora. Não fique nervoso, opa. Vamos fazer bem. Se você falhar, terá que morrer. Não havia rosto de vigarista na mesa. Após concluir a transformação em Dominions, revisamos os dados novamente. A porta se abriu pouco depois. Eu podia ver quem entrava sem precisar virar a cabeça, mas precisava me levantar imediatamente para dar um clima acolhedor. Serafina sentiu quando cumprimentei com um sorriso, como se eu estivesse feliz em vê-lo. Você está aqui? Sim,
Os Dominions devem ter chegado aqui com antecedência. Vim aqui mais cedo para dar mais uma revisão. Não é algo que vamos fazer em vão. Isso mesmo. Querubins e Tronus parecem não entender, mas eu não pensei que eles entenderiam isso de jeito nenhum. Todo mundo sabe que os querubins não aceitam novos pensamentos. O caso de Tronus foi um pouco surpreendente, mas não é estranho quando você pensa bem. Ele é um covarde. Você está certo, Dominions. Tronus é um covarde. Talvez, se houver algo que o beneficie, acho que Tronus se junte a nós. Pode ser difícil convencer os querubins, mas pelo menos posso refutar a velha teoria que ele tem. Você não precisa culpá-los. Eles vão entender no final. Por isso é importante. Eu sei. Notei que eles estavam me olhando nesse momento. Mas há um pouco de dúvida. Ah, claro, minha posição é a mesma que a de vocês, Dominions. Criar uma nova espécie e um novo continente sempre foi ideia minha. Não, pessoal. Esse é o meu plano. Você está mesmo levando os créditos agora. Não importava muito. O plano também era impressionante. Obrigado. Mas existem riscos, certo? Eu sabia. Era uma pergunta razoável. Ele não é um completo. Só porque ele gostava da ideia não significava que podia acompanhá-la. Achei que era uma conclusão a que ele chegou após revisar o plano. Embora tenha trabalhado com Noona para conseguir, o perigo que existia não desapareceu. Não foi uma denúncia falsa, nem uma fraude. Seria razoável chamar o negócio de investimento seguro. Mesmo que a dupla de heróis mascarados fosse a que conseguisse. Escondi o máximo que pude. Ele pegou bem. Especialmente quando você pensa na situação atual. Acho que todo mundo já pensou nas consequências caso o trabalho fracasse. Dominions, vocês são. O mesmo vale para mim, Serafim, mas há risco para qualquer coisa. Já tivemos uma falha. Claro, houve circunstâncias inevitáveis, mas a causa da falha não pode ser completamente separada de nós. Você tem que pensar, Serafim, no que resta depois da raiva e do ódio. Mesmo que continuemos essa guerra, o que restará no final dela? Os humanos só conseguem ver o que está por vir diante deles agora. O futuro que eles imaginam é diferente do futuro que prevemos. Eles vão reagir. Não vou me conformar. Se lutarmos com força, eles vão retaliar ainda mais. Nunca é fácil se sacrificar por um futuro longo e invisível. Não é uma opção. Tronus e querubins acham que há duas opções, mas estão errados. Não é algo que possamos descartar como tendo ideias diferentes. Não é uma questão de ideologia. É uma questão de certo e errado. Sim, Dominion está certo. Isso é uma questão de certo e errado. Portanto, o teste desse plano é necessário, Serafim. Eles estão levando isso mais a sério do que eu pensava. Não era irracional pensar que o orçamento havia sido fixado alto demais, mas essa era a única forma de investir. É um investimento de sorte. Era só uma nota da divindade que precisávamos produzir, certo? Precisávamos de dados adequados para abalar ainda mais os pombos idosos. Pelo que parecia. Tenho certeza de que acham algo um pouco suspeito. Eles não duvidavam de Lei Keylong. Lei Keylong já havia sido considerado culpado. O que eles duvidavam era se esse trabalho teria sucesso ou não. Talvez a guerra psicológica estivesse funcionando. Eles estão mais confiantes no que já fizeram antes. A primeira rodada foi um fracasso, mas também foi uma experiência. Talvez parecesse mais estável desafiar novamente um mercado no qual eles já haviam entrado antes. Esse foi um caminho totalmente novo, e o mesmo valeu comigo. Se alguém fosse investir, era lógico investir em áreas com as quais estivesse familiarizado. Por exemplo, seria como um funcionário de restaurante entrando no ramo da moda depois de fracassar. Ele não demonstrava, mas estava preocupado. Quando olhei para Dominions, pude vê-la sentindo. Os olhos dela pareciam dar o sinal para começar, então não tive escolha a não ser abrir a boca imediatamente. Claro, entendo sua ansiedade, Serafim. Não estou nervoso. No entanto, na verdade, eu já esperava por isso até certo ponto. Achei que você não ficaria satisfeito com isso. Senti que havia muitos riscos envolvidos e que era preciso fazer mais trabalho. Há muitos erros. Posso dizer com segurança que esse plano está longe de ser perfeito. Lei Keylong está certo. Não é perfeito. A resposta seria permitir mais tempo. Essa seria a forma de reduzir o orçamento. Mas o que não pode ser feito também é uma realidade. É sobre olhar para o longo prazo.
Precisamos produzir resultados antes que os querubins comecem a agir para que os anciãos possam tomar uma decisão razoável. Então você precisa de divindade. Eu não te disse? Serafim, reconheço sua preocupação e minha falta de planejamento. Não vou mandar você investir em lugares perigosos. Seria suficiente para mim e os Dominions construirmos uma base. Sim, é isso mesmo. Vamos fazer isso sem você. O quê? Você não precisa se ofender. Serafim, decidi depois de considerar sua situação. Pode custar mais do que você imagina. É só criar um servidor de teste para o plano, mas não conseguimos prever quais variáveis ocorrerão na metade. Depois de estabelecermos uma fundação, é melhor você se juntar a nós se decidir que está tudo bem. Mas você pode entender que, se abrirmos capital com as ações da nossa subsidiária, menos pode ir para os atrasados, certo? Dominions está certo, Serafim. Ela tem muita divindade, então acho que será suficiente. Você não precisa se sentir pressionado. Temos orçamento suficiente mesmo sem você, então vai ser um grande sucesso, mas é meio estranho compartilhar com nós três. Dominions e eu começamos do começo, e você simplesmente entrou no meio. Só estou dizendo para você pegar o pé de feijão que cai depois. Achei que soava assim. Sim, é como Lake Leone disse. Na verdade, eu deveria ter te contado antes. Isso está indo bem. Vamos assumir o título de pai e mãe da nova raça humana. Quanto a você, pombo platinado, vou só escrever seu nome como ajudante. Eu tinha certeza de que soava assim. Regressor Instruction capítulo 725, experimento. Claro, eu não achava que nosso plano simplesmente seria bem-sucedido, considerando que não era fácil trabalhar com as pessoas. No entanto, quanto mais racionalmente eu tentava julgar, mais achava que as pessoas provavelmente caíam nessas armadilhas. Muitas pessoas não achavam que seriam pegos. Eles presumiam que estariam seguros, não importava quantos casos de fraude tivessem visto na mídia ou nas histórias. Mas em todo o mundo, naquele momento, havia vítimas por toda parte. Muitos dos crimes não podiam ser detectados na internet porque seus alvos eram irracionais ou burros. Também vivíamos em um mundo onde golpistas que viviam às custas de outros também eram enganados. Não só pessoas altamente educadas, mas também veteranos com amplas experiências sociais tiveram um buraco nas costas. Claro, algumas pessoas eram naturalmente mais fáceis de enganar, como nosso regressor, mas eram ocorrências raras. A maioria era cautelosa. Até as feras se moviam com cuidado ao entregar algo que tinham. Serafim não era diferente. Eu sabia, pelo que tinha visto até então, que minha teoria tinha potencial, mas pensar no que eu tinha a oferecer era uma questão completamente diferente. Por isso, o que eu precisava era o equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito era importante. Um valor que não fosse pesado, mas que não fosse muito pequeno. Claro, seria apropriado aumentá-lo gradualmente, mas não achei que o preço inicial estabelecido por Gale seria um fardo para os serafins. Essa era apenas a quantidade de ativos liquidados que ele podia usar a qualquer momento. Objetivamente, não era uma quantia pequena, mas eram divindades que achei valia a pena investir para serafins, que acumularam ativos. Não seria estranho ele de repente pensar em entrar no plano quando eu estava abandonando ele. Se ele achasse que eu estava tentando excluí-lo, ficaria mais desconfiado. Com certeza ficaria ansioso, achando que talvez não conseguisse embarcar no trem dos pais dos novos humanos a tempo e ficasse para trás no caminho. Do ponto de vista dele, seu maior erro provavelmente seria esse. Ao contrário de outros pombos, Serafim era bastante autodirigido. Não posso dizer que ele estava tão no controle quanto eu e Agi, mas ainda assim era bem parecido com nós. Se me perguntassem a qual deles ele era mais parecido, a resposta provavelmente seria eu. Até o jeito como ele batia na coxa era parecido. Se eu estivesse no lugar dele, eu leria a proposta mais uma vez. Eu não gostava de jogar, mas também não era tolo o suficiente para não jogar quando precisava. No entanto, a primeira coisa a fazer era determinar se realmente valia a pena o risco. Como esperado, vi ele examinando cuidadosamente o plano novamente, sem dizer nada. Claro, ele não conseguiria encontrar o problema no plano. Não era fato que ele sabia que havia perigo desde o começo. Exceto por isso, não havia outros obstáculos notáveis. Mesmo assim, se ainda tivesse dúvidas, ele vai me perguntar de novo. Como exatamente funciona o servidor de teste? Funciona exatamente como você leu.
Pense nisso como programar um lugar pequeno primeiro. Quer dizer, nesse mapa enorme. Lá, eu precisava pegar o que tinha. Enquanto Dominions estalava os dedos, um pequeno mapa começou a aparecer à vista. Embora minúsculo em comparação ao seu tamanho real, era uma réplica do continente. Parecia olhar para um mundo minúsculo de cima. Havia até casas em miniatura e ambientes naturais. Claro, isso foi resultado do meu esforço. Para alguém que tinha dúvidas, tínhamos que mostrar resultados para que eles pudessem ser convencidos. Como esperado, um rosto muito surpreso se destacou. Parecia que ele não achava que as coisas poderiam chegar tão longe. Na verdade, faz bastante tempo desde que os programas criaram um ambiente habitável. Como projetamos apenas as grandes cidades e lugares importantes do continente, o erro não será tão grande. Podem haver erros detalhados, mas dessa forma, eles podem ser corrigidos imediatamente. Interessante. Você está dizendo que miniaturas humanas também vivem neste pequeno continente. Para ser preciso, é um programa que imita humanos, e é correto chamá-los de bonecos, mas você está essencialmente certo. Como você vai dar personalidade a eles? Não acho que humanos artificiais possam viver como humanos reais. No máximo, será apenas imitá-los. Pode ser um ato sem sentido. Tenho alguns dados acumulados. Você pode me dizer de onde é? Está um pouco difícil te dizer agora. Dominion sabe. Sim. Eu sei. Na verdade, eu já tinha. Isso não era mentira. Eu realmente tinha dados suficientes reunidos e pretendia mesmo conduzir aquele experimento sem sentido. Assim, ele saberia que valia o risco. Você vai me avisar se eu entrar? Não é um grande problema você se interessar tanto assim. Na verdade, não é exatamente algo que eu devo esconder, então não importa se eu te contar. Tenho dados da maioria dos humanos no continente. Não sei se vai agir como seres vivos de verdade, mas pelo menos vai se comportar de forma parecida. HMM. Atualmente temos 5 milhões de pessoas. O quê? 5 milhões de programas vão fazer coisas diferentes. Posso dizer com confiança que eles não vão fazer a mesma coisa ou mesmo copiar e colar. Sim. Existem 5 milhões de personalidades e disposições diferentes nesse pequeno mundo agora. Mesmo sendo bonecos, isso é isso. Eu te conto se for possível. A divindade escrita no orçamento é suficiente. É por isso que um experimento assim pode ser feito, Serafim. Se não fosse pelo Lake Leone, eu nem teria conseguido tentar. Isso não é diferente do que realmente criou o mundo. Claro, é mais como uma réplica do continente, mas é por isso que tem mais significado. Já fiz isso, e você ainda não cai nessa. Tudo era real, e eu fui honesto ao ponto. Claro, eu nem entregaria o plano no meio. Nosso experimento continuaria, e a criação de novos humanos seguiria conforme o planejado. Se ele investisse nisso, claro. Logo, ouvi ele falar. Eu vou com você. Você não precisa, Serafim. Não, eu quero. Vou investir o dobro do orçamento atual. Serafim. Sério? Sim. Nosso novo chefe é muito generoso. Sério. Serafins, eu não disse que estava tudo bem? Não. Domínios. Não seria melhor fazer coisas boas juntos? Vou te enviar agora mesmo. Você também é calmo. Vou ser grato, novo chefe. Eu disse que não precisa fazer isso. Seria melhor ter um contrato escrito. Quando Dominions fez um comentário dizendo que ele não precisava fazer isso, percebi que ele se esforçou mais para agir imediatamente, como se estivesse desconfortável. Quando posso ver os resultados? 5 dias já bastam. Isso é rápido. Porque estamos ficando sem tempo. Claro, é um segredo para Trunus e para os querubins. Eles provavelmente vão continuar tentando nos controlar. Espero que serafins os mantenham afastados em troca. Empodere um pouco os anciãos também. Claro. Estou plenamente ciente do que posso e devo fazer. Tem certeza que posso ver os resultados em breve? Sim. Eu prometo. Bom. Então eu vou embora. Como você disse, precisamos persuadir os anciãos e outros. Finalmente vou me ocupar depois de tanto tempo. Vou contar com você, Serafim. Obrigado, desgraçado. Ok, muito obrigado, desgraçado. Claro, ainda não era uma quantidade pesada de divindades, mas aquilo era só o começo. A forma como ele saiu cantarolando foi um verdadeiro espetáculo. Depois de um tempo, Dominions, não, Leigi e disse, o dobro do orçamento. Não conseguimos mais do que eu pensava. Devo ter me conformado com pouca coisa. Não.
Acho que isso é perfeito, Ji. Se tivéssemos perguntado um pouco mais, ele teria ficado muito mais alerta. Além disso, seu propósito pode se tornar algo completamente diferente. Ah, os dados. Sim. Isso mesmo. Com certeza é atraente. Se as coisas falharem, ele acharia que seria vantajoso obter a tecnologia original. Eu teria pensado o mesmo. Há uma grande probabilidade de que as coisas deem certo. Se você realmente pudesse tirar 5 milhões de bonecos com personalidades diferentes, ele não acharia que outros experimentos são possíveis. Ele não pode usar, mas os únicos que podem acessar o sistema de operador da rede Benignor e extrair dados são você e nosso Max, certo? Acho que sim. Você não pode me dar permissão também? Mesmo que eu quisesse, não poderia. Você precisa ter o título de gerente de museu. Enfim, isso é divertido. Devemos começar a experimentar imediatamente, Ji. Nosso investidor quer resultados, então não deveríamos nos esforçar? Você já testou. Estou falando de outro experimento. Enquanto Leiji batia no ar, vi humanos do tamanho de uma unha aparecendo com luz no pequeno mapa. Eles eram basicamente bonecos, mas se moviam de forma bem realista. Isso porque foi feito com base nos dados armazenados na Benignorinet. Pode ser considerado uma cópia dos usuários da Benignorinet ou daqueles no continente. Parecia um jogo. Quando abri os dedos em um movimento como se estivesse dando zoom em um smartphone, uma paisagem me recebia com uma visão ampliada. Era a Guilda Azul. Eles estavam jantando juntos, e embora eu não soubesse do que estavam falando, a conversa deles parecia bem divertida. Park Deokigu, Ankimo, Kinri e os três irmãos Park, Ji, Lei aplaudiam como se fossem os mais animados, e Jungai ainda estava bem ao meu lado. Sun Yong e Helena estavam conversando, e Alps segurava seu cachorro. Qin Shang Ryu, Yo Ayong e Ansura também estavam lá. Ninguém estava desaparecido. A aparência de Xuejin se destacou. Ela estava sentada mantendo uma postura ereta e comendo em uma posição desconfortável. O boneco realmente parecia tê-la substituído. Claro, Kim Sung também estava lá. Ele não era o centro da atenção, mas se dava bem com eles como se seguisse o vento. Isso é um erro. Achei que ele seria mais desajeitado, mas isso foi surpreendente. Talvez as habilidades sociais de Kim Sung tivessem aumentado. Você quer voltar para a Guilda Azul? O quê? Você acha que estou ficando emotivo? Parece um pouco com isso. Eu também estava observando minha guilda. Agora é como um lar. Ele merece. Estou completamente estabelecido nesta vida. Sou parecida, Ji. Não sinto tanta falta assim, mas às vezes penso nisso. Mas isso é realmente difícil. Eu queria criar uma nova raça humana, mas é difícil fazer isso mesmo com um experimento. Não sei se isso pode ser feito. Por enquanto já chega. Na próxima reunião, só vamos revelar que fizemos bonequinhos, e depois teremos um pouco mais de financiamento. Bem, só precisamos ajustar devagar. Meu boneco estava indo para a guilda dos mercenários vermelhos montado em um grifo. Leiji estava batendo em algo ao meu lado. Provavelmente estava tentando ver como sua disposição mudaria. Fiz a mesma coisa da última vez, mas os resultados não foram diferentes. Ao entrar na guilda dos mercenários vermelhos, meu boneco bateu desesperadamente na porta para sair, mas vi a cabeça dele ser agarrada pelo boneco da Shai-Ha. A nova raça humana, meu traseiro. De qualquer forma, era uma ação em queda despencada. É uma cena terrível. Parece que seu boneco vai mesmo morrer. Ah! Ainda assim, está melhor do que antes. Acho que o ajuste funcionou. Regressor Instruction capítulo 726. Experimento 2. Não parece funcionar muito bem. É só um dado, mas ainda assim é muito interessante. Não é fácil cortar desejos. Ver efeitos colaterais assim acontecendo. Mesmo que você ajuste os números detalhados, no final é a mesma coisa. Acho que não tem jeito. HMM. Pode ser suprimido por cerca de 3 meses, mas certos personagens ainda entram em estro. Ah, não deveria ser chamado de estro. Humanos não são bestas. Como devo chamar que soe um pouco mais sofisticado? Vamos chamá-la de dia do romance. Vamos pensar com calma em como chamá-la. Bem, isso não importa muito. Enfim, o problema é que sempre que chega o dia, personagens agressivos aparecem. Ainda assim, também é interessante ver a mudança conforme a disposição deles.
Alguns são menos afetados ou completamente livres do que outros, mesmo quando chega ao encontro romântico, porque seus desejos geralmente são cortados. Por outro lado, há alguns que explodem emocionalmente e até exibem agressividade. O primeiro é você, e o segundo é o boneco da Shai-Ra. Mesmo que não demonstrassem agressividade, algumas pessoas agiam de forma estranha. Só de olhar para Jungaian e sua equipe, que entravam e saíam do quarto onde o boneco de Lei Kyong era visto dormindo muitas vezes, eu podia prever o quanto isso causaria um efeito colateral. O sistema funciona até certo ponto apesar disso. Seria um problema se ambos fossem agressivos ou se perdessem completamente o desejo, mas as proporções são equilibradas. Você está falando sério? Ji. Essas coisinhas experimentais são divertidas. Não é um pouco como um jogo? Quando vamos fazer isso de novo? É algo que temos que fazer de qualquer jeito. Podemos conseguir uma nota positiva só experimentando assim. Claro, alguns conteúdos não podem ser anunciados, ainda mais os que acabamos de presenciar. É como dizer que nosso trabalho vai fracassar. Definitivamente temos que encobrir, mas não podemos mostrar só o lado positivo. Apenas diga alguns erros com moderação. Sabe, os fracos, não confinar coisas assim. Só queremos mostrar que conseguimos lidar com os efeitos colaterais, pois isso faria com que acreditassem ainda mais em nós. Vamos selecionar e mostrar isso principalmente. Seria bom anunciar que a disposição muda. Acho que os pombos também vão se interessar. Pode haver uma resposta que não conseguimos encontrar. Na verdade, é demais para fazermos tantas coisas ao mesmo tempo, mas... mesmo com o boneco de Kim Sung e o boneco de Xuejin, ainda não há progresso no relacionamento deles. Achei que pelo menos eles iriam a um encontro. Mesmo com a minha ajuda. É divertido saber que é um simples pedaço do programa, mas funciona como deveria. Ji, isso não é real. Por que você está dando tanto significado a isso? Ainda assim, acho que há algum erro com o boneco do Kim Sung. Seu nível de sociabilidade era um pouco mais elevado e um pouco diferente. Afinal, por que você fez esse experimento? Quem não sabe que isso não é real? Por isso brinquei um pouco com isso. Embora isso seja um dado, é mais realista do que eu imaginava. Posso te contar algo que vai te arrepiar. O quê? O boneco do Lei Kyong percebeu que ele estava numa situação estranha. Talvez ele até tenha percebido que era um boneco. O quê? Que porra é essa? Porra, isso é assustador. Você não sabe quantos arrepios isso me deu. Ele até deixou uma carta. O quê? Quando Lei Ji tocou levemente o ar, a carta escrita pelo boneco entrou direto nos meus olhos. Não sei o que você quer, mas acho que posso ajudar. Caramba. Puta merda, isso é tão assustador. Apague os dados daquele desgraçado, Ji. Respeitoso transcendental. Eu sei que você está me observando. Ji. Isso é muito assustador. Aquele desgraçado. Que porra é essa? Já me livrei disso. De forma que... Foi o 345º. Você já leu o relatório que te enviei? Ainda não. Qual delas foi exatamente? Foi o 352º. Parece que aquele também percebeu. Preciso de dados de situações extremas. Honestamente, também acho que houve muitos erros. Eu nem conseguia fazer ajustes finos. As mudanças no ambiente também foram tão repentinas que os bonecos daqui teriam ficado confusos. É natural que o 382º tenha nos pegado. O boneco do Lei Kyong mandou uma mensagem assim, e eu simplesmente ignorei. Você sabe o que aconteceu? O quê? Ele causou uma rebelião. Ele fez alarde, incitando as pessoas a resistirem ao sistema. Fiquei realmente surpreso. Em um único dia, o templo foi incendiado, e eles nos ameaçaram porque nem saímos assim. Eu observei perplexo e imediatamente o resetei. Isso é assustador. Sério. Eu também pensei isso. Sabe, eu também fiquei preocupado se estivéssemos na mesma situação. De qualquer forma, leia o relatório e descarte imediatamente. São dados que não podem ser divulgados para apresentação de qualquer forma. Não seria melhor não ter isso? Vou tentar apagar. Algum outro detalhe específico? Como estão os outros? Os bonecos? Não, as pessoas de verdade. Acho que eles estão fazendo as coisas conforme o manual. Parece que eles estão se preparando bem para a guerra, e o clima está um pouco esperançoso. Está melhor do que antes. Kim Sung ainda está ganhando, mas parece estar tentando várias coisas.
Os pombos não enviaram tropas, então terão tempo para se preparar. Para ser preciso, seria correto dizer que estávamos bloqueando o desdobramento deles. A guerra entrou em uma calmaria. Talvez a humanidade também estivesse confusa. Como os pombos desapareceram completamente de repente, achei que eles ficariam confusos o suficiente. Não seria estranho se arrastassem as tropas para fora, naquele momento. Querubins insistiam que o momento não deveria ser perdido, mas Serafins os impedia. Portanto, isso era impossível. Eles nem sequer podiam fazer guerra no estado atual. Os superiores ficaram muito agitados quando os vi. As discussões eram incessantes a cada vez, e às vezes até aconteciam lutas físicas. As cenas dos pombos velhos levantando a voz enquanto conversam foram bem divertidas de assistir. A facção estava completamente dividida, e até mesmo os pombos comuns começaram a tomar partido. Vai ser difícil nessa situação. Se realmente pensassem que era uma crise, as facções não estariam divididas dessa forma. Eles sentem que não importa se vão com calma porque não sentem o quão urgente é. Isso significa que eles não veem a humanidade como uma ameaça? Bem, acho que sim. Talvez eu também pense, Gi. Para ser um pouco exagerado, eles estariam olhando para humanos com a mesma sensação que nós olhando para os bonequinhos. Nem você acha que esses bonecos vão ser uma ameaça? É diferente disso. Shaeha quebrou os querubins. Por isso eu disse que estava exagerando. Basicamente, nosso plano funcionou porque eles acham que tem vantagem. Como a ideia deles de serem superiores aos humanos é fundamentada, tornou-se possível fazer esses filhos da mãe se interessarem pela nova humanidade e outras besteiras. Concordo com isso. Eles achavam que poderia mudar isso. Segundo suas palavras, Tronus e querubins não pensam nos humanos de forma igual. É irônico. Não é? Eles são na verdade iguais também. Se alguém perguntar quem é pior, os que concordaram com o novo plano da humanidade são o mal enraizado profundamente. Assim você pode se divertir e chupar tudo o que eles têm. O material da apresentação está pronto. Sim. Acho que posso fazer uma edição como toque final. Parece que foi ontem que Serafim veio e viu a reunião pela primeira vez, mas a reunião marcada já aconteceu. O tempo passa tão rápido. Eu odeio quando trabalho duro. Tudo passa rápido demais. Vou sair e arrumar alguns cenários primeiro. Ok, boa apresentação. Assim que saí, o palco da apresentação apareceu à vista. Isso vai ser divertido. Na verdade, não havia muito o que mostrar. O experimento estava literalmente em andamento, e anunciar que havia um roteiro era tudo o que faríamos. Ainda assim, isso sozinho já era suficiente para agradar os investidores. Logo depois, os pombos anciãos começaram a aparecer um a um. Quando os vi pela primeira vez, seus rostos pareciam um pouco desprezíveis comigo, mas eles não tinham mais essa expressão. Na verdade, consegui me sentir à vontade, olhando para eles me cumprimentando com um sorriso radiante. Serafim também se sentou. Querubins não apareceram, mas os pombos do seu lado estavam entre os participantes. Acho que o orgulho dele foi ferido. Claro, eu enviei o convite. No entanto, seu ego provavelmente não permitiu que ele se arrastasse para a reunião. Não poderia ser considerado um protesto não verbal? Porque esse está aqui. Tronus também estava presente. Por um momento, ouvi vozes conversando no corredor bagunçado, e elas ficavam cada vez mais barulhentas e altas. Achei que haveria um conflito. Duas facções que se opunham estavam reunidas em um só lugar. Como nada poderia acontecer. Na verdade, foi como pretendido. Assim, teria mais impacto. Está na hora. Com isso, as luzes se apagaram no instante. Quando o quarto estava prestes a ficar barulhento de novo, uma luz entrou, iluminando minha cara. Achei que não precisava vender remédios. Se alguém tivesse certeza do produto, nem precisaria convencê-lo. Era mais definitivo mostrar logo de cara, do que arrastar o tempo com uma apresentação estranha. Assim que bati palmas, o ambiente do continente reduzido ficou visível diante de mim. O timing é ótimo, Gi. Era qualitativamente diferente do que mostrei apenas para Serafim há alguns dias. Não era só o ambiente. Era possível ver que os bonecos estavam se movendo e vivendo. Alguns estavam em uma aventura, outros aproveitavam suas rotinas diárias. Cada um tinha comportamentos diferentes e vivia no continente de maneiras distintas. A nova tecnologia que parecia um holograma deixou a sala completamente silenciosa. Algumas pessoas olhavam de boca aberta, como aquelas que entraram em contato com uma nova cultura.
Mesmo do lado do campo dos querubins, havia uma atmosfera agitada. Claro, isso não foi o fim. Quando aplaudi mais uma vez, eles viram uma visão completamente diferente. A paisagem mudou para florestas que conectavam uma cidade à outra, as vilas e masmorras nela, a grande montanha e o mar, o templo no lago, outra grande cidade e as infraestruturas que a preenchiam. Eles assistiam em tempo real a 5 milhões de personalidades vivendo em um ambiente vasto que não podia ser observado ao mesmo tempo. Isso. Claro, o novo chefe ficou satisfeito com o clima. Ele se orgulhava porque, naquele momento, os resultados de seu investimento foram apresentados ao mundo. Não é exagero dizer que diante de você está uma versão em miniatura do continente. Eles não são bonecos que simplesmente se movem por ordens, mas bonecos com disposições diferentes. 5 milhões de personalidades e padrões de comportamento. Sim. Você não ouviu errado. Há 5 milhões de pessoas da espécie deles vivendo nesse reino. Domínios, serafins e eu realmente criamos um mundo pequeno. Isso é loucura. Não, devo dizer que isso é ótimo. Claro, é ótimo. Bastardo. Não faz sentido. Por que não faz sentido? É possível se você tiver os dados. Tudo foi feito para testes. Sim. Este é o primeiro passo no novo plano da humanidade. Para materializar mais claramente o novo plano da humanidade que existia apenas como teoria, para ver os perigos com nossos próprios olhos e testar nossas táticas antecipadamente, criamos um pequeno mundo. Claro, aqueles que se opõem a esse plano não estão errados. Nosso método é arriscado e incompleto. Não está claro que a diversidade nos espera. Mas olhe. Testemunhem aqueles em movimento neste pequeno mundo. Vimos o continente ser devastado. Os bonecos gritando e as pessoas lutando com dor também podiam ser vistos. Cidades que estavam envoltas pela luz radiante escureceram e se afastaram da civilização. Ouvi os suspiros de alguns pombos, como se estivesse triste que o continente começasse a voltar à sua forma original quando nada estava presente. Esse é o resultado que você queria. É isso mesmo que você queria. Por mais sublime que seja, você não pode pegar nada errado. Você não pode mudar nada por meio da corrupção e da violência. Não é tão fácil, mas o processo que estamos seguindo não vai trazer os mesmos resultados. Podemos pensar, não é? Estamos aqui porque podemos nos identificar. Não importa se você concorda comigo ou não. O que realmente importa é que compreendamos seu sofrimento e a dor do continente. Se você tem a capacidade de empatizar com a dor que vem do resultado, deve ser capaz de empatizar com a dor que vem do processo. Se podemos empatizar com a agonia da floresta, também devemos empatizar com os apelos das árvores. Você precisa apostar no que tem e enfrentar a angústia deles com sinceridade. Você acha que os humanos têm possibilidades infinitas, mas você é como eles. Possibilidades ilimitadas também estão abertas para nós. A possibilidade de uma nova raça humana criada por nós vivendo pelo continente está aberta diante de nossos olhos. Com a teoria certa, a tecnologia inovadora que pode sustentá-la, e com você, podemos mudar o mundo. Não, podemos nos tornar os mestres do mundo. Depois de capturar os deuses incompetentes, os pobres humanos e expulsar os demônios, podemos nos tornar os deuses do novo mundo. Seremos lembrados como os criadores da nova humanidade. Pessoal, invista no futuro, na esperança e na nova humanidade, e desenharemos o futuro com o máximo brilho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.